Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. Convido você nesse momento em mais um instante de reflexão, um instante de silêncio, onde você possa nesse momento trabalhar com mais atenção as informações que chegarão a partir deste canal. Então tenhamos nesse instante um pouquinho mais de distanciamento dos nossos problemas, se assim for possível. Se você estiver num local onde você possa relaxar, onde você possa se tranquilizar um pouco mais, lógico que seria melhor. Mas nesse momento você pode utilizar dos recursos que estão ao seu alcance. Se você estiver dirigindo, lógico, não tem que prestar atenção no que você está fazendo. Se você estiver andando, da mesma maneira. Enfim, preste atenção e reflita conosco nesse momento com um pouco mais de atenção e cuidado sobre você. Continuando a nossa jornada, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um semestre, mais um ano e assim por diante, o tempo vai passando. E isso é unânime. Nós temos hoje uma impressão de que falta hora no dia. Parece que o dia passa tão rápido que não parece que dura 24 horas. Parece que dura menos tempo. Independente do que você faça. Isso é uma impressão geral. É lógico que quanto mais estivermos absortos em nossos trabalhos, atividades e tudo mais, ou preocupações, pode ser que o tempo passe muito mais rápido. Então o tempo é relativo à perspectiva de cada um. Mas de uma maneira geral, a grande maioria das pessoas relatam uma impressão de que o tempo passa muito rápido. Nós estamos vivendo experiências importantes em nossas vidas, na nossa existência, onde aqui é o ponto crucial para que possamos entender e compreender com um pouco mais de consciência sobre nós mesmos, o que nos acontece, o que chega até nós. Tudo que chega até nós, só voltando um pouquinho, nós sabemos que nada acontece por acaso, né? Ou pelo menos se você acredita nesta maneira de pensar, faz sentido entendermos que se nada acontece por acaso, tudo tem um motivo. E conversando com uma pessoa da minha lista de atendimentos, e ela falando e relatando sobre problemas importantes, difíceis, consideráveis, me chama muita atenção que quando nós estamos, de uma maneira, passando por momentos bons, falar sobre esses assuntos, né? Por exemplo, nada acontece por acaso, temos que ter paciência, humildade, entendimento, compreensão. Quando está tudo bem, isso passa pelos nossos lábios, né? Nós emitimos essas informações de uma maneira muito mais tranquila. É lógico, é muito fácil recomendar paciência e tranquilidade para as pessoas se você não passa por uma situação difícil. Então esse é um processo que nós poderíamos compreender um pouco melhor, principalmente para podermos ter consciência de que pode ser que nós tenhamos momentos de desafios importantíssimos, e esses momentos de desafios podem chegar na nossa vida, em qualquer fase da vida que estivermos vivendo. Não é exclusividade das pessoas que não tenham recursos financeiros passar por dificuldades. Existem muitas pessoas que têm recursos financeiros, onde o problema financeiro não é o problema, de passarem por dificuldades outras tão consideráveis quanto se não tivessem dinheiro. Lógico que uma pessoa em condições financeiras melhores tende a ter mais recursos para poder solucionar algumas dificuldades, dependendo do que se trata. Por exemplo, saúde. Buscar tratamentos, medicações, buscar outras formas de entendimento, ter recursos para eventualmente ir
por uma viagem e assim por diante. Enquanto que aqueles não têm recursos vão ter que se submeter àquilo que é disponível para o momento. Então, nessa forma, nós podemos ter muitos outros recursos a não ser a questão do dinheiro ou a questão financeira. Podemos ter recursos de habilidades de ordem pessoal, de termos maturidade para enfrentar as situações mais difíceis que acometem no nosso caminho, que chegam no nosso caminho, que atravessam o nosso caminho. Se nós olharmos melhor, né, as experiências que a vida nos traz, nós podemos entender e compreender que se aquilo que está chegando para mim tem sentido e se nada acontece por acaso, de fato eu preciso aprender alguma coisa com esta situação ou com aquele momento que eu estou vivendo. Então, se você hoje vive um momento desafiador, alguma coisa importante a ser decidida, alguma situação que você gostaria que fosse diferente, não tenha dúvidas. Isso que você vive hoje é o caminho que você precisa atravessar, assim como eu também vivo minhas questões, onde eu também preciso atravessar, e que somente através deste caminho é que podemos encontrar respostas, esclarecer situações, limpar relacionamentos, expurgar de nós o que nos serve mais, de aprendermos sobre nós só por essa situação, porque em outras situações nós não teríamos a possibilidade de aprender. Você já ouviu falar, por exemplo, assim, ou se você talvez conheça alguém, que esta pessoa, a presença dessa pessoa te causa alguma coisa que nenhuma outra causa? Seja coisas boas ou não? Então é disso que eu falo. Existem situações que somente tal situação vai evocar em mim algo que eu preciso aprender. É lógico que numa questão de conforto e de facilidade, eu posso optar por desviar dessas situações e ir para um caminho um pouco mais tranquilo. Vamos entender aqui o que eu vou dizer. Aqui não é apologia ao sofrimento, em primeiro lugar. Porque, de fato, nós precisamos também aprender a cuidar de nós mesmos. Se nós não tivermos capacidade e maturidade para dizer não para algumas coisas, nós viramos capacho, e não é essa a ideia. O sentido do aprendizado, se você deve sair ou não, primeiro, corre risco de uma agressão física, por exemplo, não é lugar para ficar. Você corre risco de vida, risco de morte, então não é lugar para ficar. Então, é nesse sentido, quando a coisa extrapola, você deve procurar sim os seus cuidados, você deve procurar sim ter um pouco mais de entendimento e buscar proteção para você. Agora, se nós vivemos situações onde, você é chato, você é isso, você é aquilo, a pergunta é, você fez o seu melhor para contribuir para esta relação? Mudando você em primeiro lugar? Então, ok, se você fez tudo, absolutamente tudo, e viu que realmente não é o caminho, aí sim é hora de ter um afastamento. Porque você fez tudo que estava ao seu alcance. Teve paciência, procurou orientar, procurou mudar comportamento, seu comportamento, né? Não do outro, porque é fácil falar do outro. Então você procurou e fez o seu melhor. Você está numa atividade profissional que você não gosta, que você tem dificuldades assim de se relacionar com a atividade, não é com as pessoas. Então, esses são os sinais de que você chegou um tempo de você fazer algumas mudanças. Eu acompanho algumas pessoas, por exemplo, que têm dificuldades no relacionamento, no ambiente profissional, mas elas não conseguem sair deste lugar, por mais que elas gostariam ou quisessem. Isso é uma situação interessante. Às vezes a vida nos coloca numa sinuca de bico, numa situação, numa rua sem saída, numa situação onde você não consegue enxergar uma saída, mas vive algo que não é agradável. Então, o que existe nessa situação? Você não vai poder pedir a conta, por exemplo, porque você precisa do salário. Então, esse é um tipo de situação que, se nós não temos uma saída de acordo com aquilo que nós gostaríamos,
Brigar com a situação vai torná-la pior. E se você quiser verdadeiramente mudar alguma coisa, mude você perante a situação. Aí você vai ver as coisas se transformando. Então, para isso, às vezes, é necessário um acompanhamento verdadeiramente de um profissional que te ajude a atravessar essas situações mais complicadas e delicadas. De uma maneira geral, nós podemos ter um pouco mais de compreensão, entendimento e saber que existe o momento das coisas, existe o seu momento. Se você joga uma semente na terra para que essa semente gere frutos, não é no dia seguinte que esta semente vai produzir frutos. Ela precisa, em primeiro lugar, sobreviver ali à terra, ela precisa crescer, se transformar num broto e depois se transformar numa pequena árvore, se for uma árvore, e ela precisa com o tempo amadurecer para gerar o fruto. Depois de um tempo, ser colhido e aí sim podermos aproveitar desse fruto. Então leva tempo. E a nossa condição material, nossa condição espiritual da mesma maneira. Não se culpe, não se sobrecarregue sobre você avaliar, por exemplo, assim, eu já tenho tantos anos e deveria fazer tal coisa. Isso não é uma verdade. Isso é num sentido, uma imposição de uma cultura que diz que determinada idade você teria que ter isso ou aquilo. Não, nós estamos numa viagem como espíritos na matéria. E na matéria nós vamos passar pelas experiências importantes da nossa vida. Não é por uma questão de rótulo cultural que nós estamos atrás. Vamos atrás de um aprendizado sobre nós. Se existe alguma coisa que não é satisfatória na sua vida hoje, isso é resultado das suas ações do passado. E quando eu falo passado, não é só passado de outras vidas. É muito mais relacionado à nossa ignorância da vida presente, onde nós tomamos decisões equivocadas, onde nós fizemos coisas que hoje a gente percebe que não deveríamos ter ido por tal caminho, mas fomos, e agora a nossa responsabilidade deve ser assumida. Claro, isso faz parte de um espírito que amadurece e diz para si mesmo, olha para trás e fala, putz, não deveria ter feito tal coisa, mas eu fiz. E agora realmente me arrependo, agora realmente assim entendo que não era o caminho. Então, isso já é um grande passo de evolução, porque você já percebe que não é o caminho e você não vai fazer mais aquilo. Assim se espera, né? Claro, né? A não ser que você queira voltar à estaca zero do sofrimento, das dificuldades. Aí é com cada um. Então, nesse ponto é que nós podemos compreender um pouco melhor que a nossa dinâmica de vida ela é muito interessante sobre o nosso aprendizado. Lição não aprendida, lição repetida. Enquanto nós não aprendermos determinadas lições ou experiências, viveremos em tais experiências, em tais campos de energia, para que possamos realmente tirar isso de nós. E como é que a gente tira isso de nós? É rezando? Mentores amigos, Deus, Jesus, Maria, amigo Bezerra, me ajude, tira isso de mim. Eles não vão tirar. Eles não conseguem. Não é que eles não queiram, eles não podem e não conseguem fazer isso. Então isso é algo que depende de nós, da nossa atitude, da nossa mudança perante a vida, perante as coisas. Eu quero me curar de tal doença, eu quero realmente ter saúde. Olha para você. A doença foi gerada por alguma disfunção no seu campo de energia. E essa disfunção do campo de energia, ela é gerada de onde? Ela foi desenvolvida a partir do seu desequilíbrio mental, do seu desequilíbrio emocional, a partir da nossa ignorância, de não entendermos bem como é que as coisas funcionam, e vamos nos sobrecarregando o próprio corpo, o organismo, que chega uma hora que pede arrego, que não consegue lidar com as dinâmicas dos conflitos de uma maneira tão intensa. E assim nós vamos seguindo a vida. Lembrando que o mesmo Deus que permite a cura é o mesmo Deus que permite a morte ou a desencarnação, que
que permite a doença, que permite o sofrimento. Então Deus não está vendo? Mas por que Deus não tira o problema do mundo? Por que Deus não acaba com as guerras? Não foi Ele que criou. Não foi Ele que gerou a doença. Não foi Ele que criou as desgraças, os problemas, as complicações, os desastres. Não foi Ele. Fomos nós. E compete a nós sairmos desse buraco. Fica aqui uma reflexão, para que possamos compreender melhor sobre nós. É sobre nós. Quando Jesus veio, Ele veio falar para nós. Ele veio dar um exemplo para nós. Ele veio por nós. Sim, Ele veio. Ele passou por uma experiência difícil, muito complicada, que na época era uma época assim, de muita agressividade, onde Ele foi crucificado, porque aquilo era um rito que, para os criminosos, que de alguma maneira eram tratados desta maneira. Não foi uma exclusividade de Jesus ter sido crucificado, mas Ele passou por isso, por nós. Como um pai que passa pelas dificuldades, pelos problemas, pelos filhos, para poder orientar os filhos, educar os filhos. Mas um pai consciente sabe que não é ele que vai trabalhar para os filhos, pelos filhos. Não é ele que vai tirar os problemas da vida dos filhos. Não é ele, são os filhos que precisam aprender. Porque chega uma hora que esse pai ou essa mãe não continuarão mais na vida, porque existe o envelhecimento, existe o momento da nossa partida e os filhos continuarão. Se os filhos tiverem capacidade de solucionar suas questões de ordem emocional, problemas de ordem de conflitos e tudo mais, estarão aptos a viver e fazer o melhor de cada um. E é assim que Jesus veio para nós. Veio nos trazer uma contribuição e dizer: olha aí galera, é isso aí, o caminho é esse aqui, vamos lá. É assim que faz, olha. Então, lógico, aqui é outras palavras, né? Mas que de alguma maneira é desse jeito. Então, qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Essas não são as palavras dele? Então, se Ele é o caminho, se Ele é a palavra e se Ele é a vida, nós precisamos aprender a olhar melhor isto. Aprender de alguma maneira que nós não somos nenhum espírito superior, não somos anjos. Ele não pregou angelitude. Ele pregou algo que está muito distante da nossa compreensão, que é o amor. Nós sabemos amar de verdade? Reflita com você mesmo, você sabe amar de verdade? Eu não sei amar de verdade, eu não sei. E tenho certeza que você que ouve também não sabe. Porque se você soubesse, se eu soubesse, se nós soubéssemos, nós não estaríamos nesse planeta. Nós estamos aqui justamente para aprender a amar. A gente não consegue às vezes nem respeitar o próximo. Olha só as brigas que tem aí na nossa sociedade. É uma falta de respeito para tudo quanto é lado. Quem rouba dinheiro público, esse é um cara consciente? É um cara consciente? Esse que rouba dinheiro público? E as pessoas que apoiam pessoas que roubam dinheiro público são conscientes? Tem ideia do que estão fazendo? Os criminosos que saem matando, roubando, são conscientes? Então, essas coisas todas que estão na nossa sociedade geram um monte de conflito, um monte de confusão, daí as pessoas ficam se debatendo. Mas eu diria assim, o tempo vai dizer. O tempo vai mostrar. O tempo vai trazer a estas pessoas um grau de compreensão maior sobre si mesmo, em primeiro lugar. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. E aí nós vamos começar, quem sabe, a nos entender melhor. A compreender os outros de uma maneira diferente. Com mais respeito, com mais entendimento, com mais compreensão. Esse é o nosso trabalho. E é aqui que nós estamos, num planeta como esse, num planeta cheio de tantas misérias, guerras, crimes, traições.
enganos e tantas complicações, porque nós temos esta vibração. Ah não, mas eu já sou espírita, eu já sou católico, vou na igreja, me confesso, eu vou no culto, eu dou meu dízimo, eu aceitei Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu amigo, da boca para fora e dentro de um instituto ou dentro de algum lugar religioso, todo mundo é santo, todo mundo é bom. Mas vamos ver lá dentro de casa como é que a gente funciona? Vamos ver como nós somos nas ruas? Vamos ver como é que nós somos dos relacionamentos com a mulher, com o marido, com os filhos, com a sogra, né? Principalmente a sogra que leva aí muito na cabeça de muitas situações, porque tem sogra que é difícil, tem sogra que é maravilhosa. O problema não é a sogra, é o ser humano. Então tem pai que é maravilhoso, tem pai que é uma desgraça. Tem mãe que é maravilhosa, mas tem mãe que deixa a desejar. E assim por diante, existem filhos bons, existem filhos complicados. Estamos falando do quê? De espíritos. Numa demanda, num exercício de si mesmos, de aprendizado. Vivemos um planeta inferior. Vivemos um planeta com muitas dificuldades. Por quê? Porque nós temos dificuldades e somos inferiores. Viemos de onde? Viemos do umbral, galera. Viemos do umbral. É de lá que nós viemos. Ninguém veio lá das esferas superiores iluminadas para trazer aqui a paz, a harmonia e o amor. Não, isso é para espíritos evoluídos que não é nossa condição. E nós todos estamos aqui para uma contribuição. Nós estamos aqui para uma tarefa importante. Eu diria assim, o pessoal fala muito de missão, qual que é a minha missão? Eu diria, esse é um ponto de vista meu. Nossa missão qual é? A nossa missão é sobre nós, a sua missão é sobre você. A sua missão é sobre como você vai fazer para ser melhor, para desenvolver mais consciência e ser menos ignorante. Essa é a sua missão. E o que nós podemos ter de tarefa? Tudo aquilo que nos ajuda nesse processo, tudo. Eu estou indo lá fazer palestra. Eu faço palestra também. Então, o que eu vou falar na palestra? Meu tratamento. Eu vou aprender mais quando eu falo para as pessoas. Sou eu que devo aprender mais do que quem me ouve. Essa é uma oportunidade, que eu não dispenso essa oportunidade. Porque eu sei que é por ela que eu aprendo sobre mim, não é sobre os outros. Não estou lá para ficar ditando regra para ninguém. E não estou aqui também para ficar ditando regra para você que ouve. Não, isso aqui é um convite à meditação de algo que eu faço todos os dias. Refletir sobre mim e saber que eu não tenho consciência e sabedoria tão suprema de entender tudo e todas as coisas, todas as pessoas. E sei que eu me equivoco, sei que eu cometo meus deslizes durante o caminho, mas qual é meu propósito? Crescer e ser diferente e ser melhor. Nesse ponto de vista, cabe muito assunto aqui que nesse vídeo não dá tempo de falar. Mas teremos oportunidade sim, em outros momentos, de tocar em assuntos importantes como este. E assim nós vamos seguindo. Qual é o seu desafio? Perceba. O que você está vivendo, que é este desafio que você está vivendo, que você deve superar, e esse é teu caminho. É a superação. Não fuja dele por uma questão de conforto. Em frente. Vamos olhar. Vamos encarar. Mas é difícil, é complicado. Peça ajuda. Não só nas orações, peça ajuda. Ajuda profissional, peça ajuda de um amigo, de alguém que você confia, peça ajuda. Não siga só. Nós não estamos sós, espiritualmente falando. Nós estamos muito bem acompanhados. Muitos amigos espirituais nos assistem, nos amparam. Mas às vezes, por uma questão de mente obnubilada, nos problemas, na agitação, nas dificuldades, a gente não percebe. E nós precisamos de, às vezes, alguém ou alguma situação externa que nos ajude a acalmar, para que possamos perceber melhor o nosso caminho. Que Jesus nos ampare, nosso querido amigo, sempre presente, sempre. Ele não está distante.
Está presente. Pode ser através dos amigos espirituais ou nas suas irradiações de amor, de luz e de paz, que transmite a todo o planeta. Que Jesus nos ampare, abençoe a todos nós na nossa caminhada, com muita luz, com muito amor e muita paz. Deus abençoe a todos nós, abençoe você nos seus caminhos, nos abençoe nos nossos desafios, para que possamos ter sucesso, êxito naquilo que nós estamos desejando e planejando espiritualmente. Se puder também, claro, materialmente. Um grande abraço, Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, e até nosso próximo encontro. Até lá.